que você, André, está vendo o ano de 2014? Cenário internacional, cenário nacional. Bom, boa tarde a todos. Bom, o cenário mundial, o que se vê é uma mudança que até há poucos anos os países em desenvolvimento vinham crescendo mais e puxando o crescimento do mundo pós-crise. E o que se nota agora é uma inversão, voltando o crescimento para os países desenvolvidos. Então, Estados Unidos, a Europa se recuperando, Japão, e os países em desenvolvimento crescendo menos. No caso do Brasil, Rússia, Índia, Turquia, África do Sul e assim por diante. Então, o cenário que nós estamos enxergando agora para esse ano e talvez os próximos é um pouco dessa inversão, que o crescimento volta mais para os países desenvolvidos, que é uma mudança importante do que se viu desde a crise, ou até antes da crise, muito puxado, principalmente China, que no nosso cenário ainda é estável. Quando a gente olha consumo de aço, por causa dessa perspectiva, que é razoavelmente boa, porque são as maiores economias, o crescimento do consumo de aço deve acontecer. Se trabalha com números de 3 a 3,5% de consumo de aço, crescimento no mundo, parecido um pouco com o crescimento do PIB mundial do FMI. O caso do Brasil, também se trabalha aí 3 a 4% consumo de aço, e aí por volta desse PIB aí, entre 2 ou 2,5%, que estava ali na votação também a maioria. O caso do Brasil, mais especificamente, o cenário ou o momento é de um pouco de incerteza, talvez, se o PIB vai crescer mais ou menos, mas no nosso segmento, por exemplo, na construção, a infraestrutura, apesar do atraso das obras, tem consumo. Automotivo deve ser parecido e construção, de novo, residencial também. Então, o cenário, de novo, quando a gente olha o mundo, na nossa perspectiva, é crescimento, porém, no aço depende muito da região e, de novo, os países desenvolvidos puxando países em desenvolvimento, crescendo bem menos. E aí o Brasil está nesse quadro. Como é que está a sua visão, André, sob o ponto de vista de se tornar mais competitivo esse ano e, de preferência, no Brasil? Esse provavelmente é o desafio maior, eu acho, para a Gerdau e para o setor todo e toda a cadeia do aço, que é estar competitivo. O chamado custo Brasil é uma realidade e, nos últimos anos, com a apreciação do real frente ao dólar, o Brasil ficou muito caro, não é novidade, todo mundo sofre isso. Quem está na manufatura, na cadeia, para competir, quem tem que competir com produtos importados, ficou muito difícil. E nós vemos muitas empresas que não conseguem, acabam só importando e colocando seu nome em máquinas, equipamentos. Então, o cenário brasileiro, para mudar de verdade, tem que fazer reformas. Então, quando a gente olha que vai ter uma eleição, e independente de quem ganha ou tenha reeleição, acho que a grande discussão é como é que vai ser o Brasil de 2015 em frente, porque esse ano não vai acontecer muita coisa, vai ser um ano parecido com o ano passado, e que precisa realmente de reformas, porque o custo Brasil hoje ele é um limitante grande, a indústria cada vez tem menor participação no PIB, é uma realidade. Então, o Brasil tem que olhar e dizer, quer indústria ou não quer? E que tamanho de indústria? Hoje a indústria é 13% do PIB. Claro que o serviço está aqui, o marco cresce, que bom que cresce o serviço no país, o consumo, mas não precisa diminuir a indústria. Então, esse é um ponto que o Brasil tem que pensar, quer ou não quer a indústria e manter os empregos aqui. A solução a curto prazo é o câmbio. O que pode salvar? Se o câmbio, se o real, se o dólar valorizar, né? Mas a prazo nós precisamos realmente combater esse custo Brasil. Hoje nós falamos no Conselho, a área trabalhista, é um custo enorme para todas as empresas, infraestrutura e assim por diante, todos nós conhecemos.